Olá, uma nova semana iniciando. Estamos aqui novamente para refletirmos sobre saúde emocional. E eu quero começar a reflexão pensando nos dias atuais. Com certeza, o que temos vivido não é agradável e não é algo que planejaríamos viver. Mas, diante de tudo isso, algumas pessoas têm erguido a voz para questionar a Deus. Por que Deus permite isso? Será que Ele não se importa com o sofrimento humano? E eu tenho refletido sobre essa questão. E, na verdade, eu penso que a questão principal não é sobre Deus, mas sobre nós. Afinal, Deus já provou o seu amor por nós. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E por nos amar tanto, Ele entregou o seu único Filho para que eu e você tenhamos a vida eterna. Mas apesar de todo o poder que Deus tem, Ele nos criou com liberdade de fazer escolhas. Ele nos criou com liberdade para escolher nossos caminhos. E quando pensamos nessa questão das escolhas, vamos pensar também que diante das responsabilidades, nós sempre tentamos nos eximir delas. Isso aconteceu desde a criação. Lembrem da história do Éden, Adão e Eva, quando pecaram, Deus questionou Adão e ele respondeu: Senhor, foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. E quando Deus questiona Eva, Eva diz: Senhor, foi a serpente. Nenhum dos dois assumiu a responsabilidade pelos seus atos. Eles atribuíram essa responsabilidade a outra pessoa. E muitas vezes eu e você estamos caminhando nessa direção, de nos eximir das consequências das nossas escolhas, de nos eximir das nossas responsabilidades. É interessante pensarmos que nós desejamos tantas coisas, mas muitas vezes nós não queremos as responsabilidades que esses desejos impõem sobre nós. Eu lembro de uma jovem que eu aconselhei e que o sonho dela era ter um casamento de contos de fada, e realmente ela teve. Só que ela não imaginou que aquela sua escolha traria também uma casa para cuidar, contas para pagar, cuecas para lavar. Ela disse que queria a festa de casamento, o que viria depois ela não tinha pensado, não tinha planejado sobre isso. E muitas vezes nós agimos assim, nós queremos muito algo, mas não pesamos as consequências que vêm com esse algo que nós queremos, as responsabilidades que estão implícitas no nosso desejo, naquilo que nós queremos para as nossas vidas, nas escolhas que fazemos. Assumir responsabilidade é enfrentar compromissos, é assumir situações que surgem na vida com coragem, pensando sempre nas consequências que a nossa ação irá trazer. A responsabilidade se inicia com pequenos atos, com atos voltados ao individual, a nossa responsabilidade com a nossa casa, a nossa responsabilidade com os afazeres domésticos, com questões do nosso trabalho, até se tornar também uma responsabilidade com o coletivo, conservação do meio ambiente, o cuidado com a nossa cidade, o cuidado com o nosso bairro e principalmente falando no contexto que nós vivemos hoje, o cuidado em não fazer com que o coronavírus continue se alastrando em nosso meio. Essa responsabilidade, ela parte do individual até chegar ao coletivo. É interessante que conforme nós assumimos responsabilidade, nós também caminhamos num processo de amadurecimento, nós vamos nos tornando pessoas mais maduras. Ser uma pessoa madura é ser uma pessoa consciente das suas responsabilidades, dos seus atos, consciente de quem é e do que pode e deve fazer para melhorar o mundo, para melhorar a si mesmo. Essa maturidade precisa ser alcançada por todos nós. Mas se de repente você vê que não consegue assumir as consequências daquilo que você escolhe, procure ajuda profissional, tente encontrar as barreiras que têm sido colocadas aí na sua vida para que você não assuma suas responsabilidades. É muito bom pensar sobre isso para que você possa remover isso da sua vida e assumir
as responsabilidades das tuas ações, assumir as responsabilidades daquilo que você tem escolhido. E sobre a questão inicial, por que Deus, sendo todo-poderoso, permite o sofrimento humano? Como eu falei no início, a questão principal não é sobre Deus, mas sobre nós. Então eu quero responder esta pergunta fazendo uma nova pergunta para você. Se você é filho de Deus, por que não obedece? Se você quer entender melhor esta minha pergunta, leia o livro de Deuteronômio, capítulo 28, e você vai entender que Deus tem colocado diante de cada um de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E nós precisamos assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. Uma boa semana e até a próxima.